Estamos começando mais um programa Mulheres em Flow, um programa feito por mulheres para mulheres. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a importância do aleitamento materno. Eu recebo aqui a doutora Mara Helena, ela que é ginecologista e obstetra, e ela vai compartilhar com a gente alguns insights sobre esse tema que é tão importante, que com certeza interessa a todas nós mulheres. E vamos começar o nosso bate-papo com a doutora Mara. Doutora, qual a importância da Semana Mundial do Aleitamento Materno? A importância é justamente a conscientização, né? Se nós pensarmos, né, a amamentação, ela deveria ser exclusivamente no peito da mãe até o 6º mês de idade de vida do bebê. Coisa que a gente sabe que é difícil, nem sempre consegue, né? Às vezes a mãe não tem 6 meses em casa de licença, mas é uma luta diária. Então, é uma forma de conscientizar para a gente ver, desde órgãos públicos para facilitar a vida dessa mulher que amamenta, até o dia a dia dela mesmo, familiar, né? Tudo que uma rede de apoio, né, uma de conscientização, para que ela possa ter a amamentação exclusiva para esse bebê até o 6º mês. E o ideal seria amamentar até os 2 anos de idade, mas aí com outros alimentos, exclusivamente materno até o 6º mês de idade. Maravilha. E, doutora, existe algo que a mãe pode fazer no período de gestação para se preparar para essa amamentação? Existe algum tipo de ajuda que ela pode buscar? Porque é um processo desafiador. Eu vou usar o meu exemplo, né, pessoal. Eu tive o meu bebê, foi uma cesariana, e aí eu quero também que a senhora explique se isso tem alguma influência no parto, o parto ser natural ou ser cesárea, se isso influencia nesse aleitamento, se a mãe ela vai conseguir produzir mais leite por conta disso. Mas eu não conseguia amamentar. Eu tinha muito pouco leite e doía demais. Não sei você que está nos assistindo se passou por isso também. Mas, nossa, como eu sofria. E acabei que deixei. Falei, não, vamos no leitinho, e acabei não amamentando. Senti falta disso, mas foi a minha ação naquele momento. Como eu disse, o mundo ideal é o mundo real é outro. Né? Então, assim, parto cesárea e parto normal não tem diferença quanto à amamentação. Tá. Por quê? Porque o leite ele é produzido à medida que do estímulo do bebê sugando no bico do seio, né? Então, quanto mais o bebê suga, mais leite produz, né? Aí, só para saber assim, nós temos 2 hormôniozinhos, né? A prolactina, que produz o leite, e a ocitocina, que a gente brinca que é o hormônio do amor, né? Então, aquele carinho, aquela interação entre mamãe e filhinho, aquele olhar se apaixonado da mamãe para o filhinho, é essa ocitocina, é o hormônio do amor. Tá? E também tem uma coisa muito interessante. Às vezes a mãe não conseguiu amamentar, não teve leite, mas se ela colocar o bebê na posição de amamentar, segurar a mamadeira na posição de amamentar e olhar com o mesmo carinho, o bebê sente o mesmo carinho, os hormônios também são liberados da mesma forma. Olha que interessante. Tá? Isso já serve, né, para você já passou, sim, mas serve para muitas ainda. Agora, durante a gravidez. Na gravidez, a gente tem várias dicas, né, no pré-natal para preparar a mama para a amamentação. Por quê? Porque amamentar é dolorido, é muito dolorido. Eu tive 3 filhos, graças a Deus amamentei os 3,
Mas, assim, os primeiros dias é realmente doloroso. E se a pessoa tem algum machucadinho, aquela tal da fissura do mamilo, né, fica mais dolorido ainda. Então, o ideal seria preparar a mama para a amamentação durante a gravidez. Isso com o quê? Com uma buchinha bem fofinha na hora do banho, uma toalha fofinha, massagem na auréola, não é só no bico, é na auréola toda, tá? Isso tudo vai ajudar a mama, né, a ficar mais, né, preparada mesmo para a amamentação, tá? Mas não tem nada a ver com a quantidade de leite. É um preparo do mamilo para fortificar o mamilo, né, para evitar rachaduras, diminuir um pouco a dor dos primeiros dias da amamentação, tá? A quantidade de leite realmente tem mais a ver com a sucção do bebê. Quanto mais o bebê suga, quanto mais o bebê mama, mais o leitinho é produzido. Então, vale a pena tentar aí um tempo dentro disso, né, doutora? Sim, vale investir. Que foi o que eu não fiz, tá, gente? Então, fica a dica para fazer essas tentativas um pouquinho mais, porque é muito importante. Mas, se você não conseguir, tem aí a dica da doutora que eu adorei, de fato, a gente fazer essa conexão com o bebezinho. Tem várias técnicas também. Por exemplo, quem não está conseguindo produzir o leite inicialmente, às vezes a pediatra orienta a colocar um canudinho com a mamadeira junto com o mamilo. Aí o bebê suga o mamilo, estimula o mamilo e sai o leitinho. Porque se não sai o leitinho, o bebê fica irritado também. Imagina você com fome, fazendo força para sugar uma mama. Sim. E não sai o leitinho, o bebê desespera também. E esse desespero acaba passando para a mãe e não relaxa, né? Então tem tudo isso. Todo mundo sofre nesse processo, né? É importante pensar em ambas as partes. Olá! Vamos entender se as pessoas são realmente viciadas ou não? Por que eu estou trazendo essa reflexão? Nós temos uma tendência a usar a palavra vício para qualquer comportamento que saia aí do que nós consideramos a normalidade. Porém, o vício não é um eu gosto muito, eu uso muito, ou até eu me arrependi que hoje eu usei demais. O vício é algo que traz prejuízo para esse indivíduo, ou seja, ele acaba recebendo uma recompensa ali de imediato e ele não enxerga que a médio e longo prazo isso traz prejuízos para a vida dele. Quando nós falamos desse uso exagerado das redes sociais, nós podemos considerar como sinais que devemos prestar atenção a irritabilidade, prejuízos durante essa higiene do sono, o isolamento social. Obviamente que nesse momento nós estamos isolados por conta da pandemia, mas se essa pessoa ela começa a não se relacionar com a própria família, a não falar com os amigos, porque a gente tende a usar essas redes para fazer esses contatos, visto que nesse momento nós estamos em casa. Mas uma coisa é usar isso de uma maneira positiva, que vai me gerar emoções positivas. E outra coisa é usar de uma forma que traz prejuízos para a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então vale ficar esse alerta, que nós temos aí muitas pessoas que estão desenvolvendo crises de ansiedade, depressão e até cometendo suicídio por conta desses comportamentos. Agora eu quero compartilhar com você algumas dicas, se caso você use as redes sociais demais e acha que precisa dar uma paradinha, então use aplicativos para controlar o tempo que você fica nas redes. Procure deixar os aplicativos guardadinhos dentro de uma pasta no seu celular e não visível, ali para que você veja toda hora. Uma outra coisa é faça suas refeições sem o uso do celular. E antes de dormir, deixe o celular de lado, se possível, coloque para carregar fora do seu quarto.
E faça uma leitura, uma meditação antes de dormir. Isso vai facilitar e melhorar o seu sono e a sua qualidade de vida. Se você não conseguir fazer isso sozinho, não tem problema. Basta buscar a ajuda de um profissional qualificado que você vai conseguir resolver os seus desafios. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, sou Cristina Cabral, faço o quadro semanal no Mulheres em Flow, falando sobre violência contra a mulher, direito das mulheres, direito de família e sucessões. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. No dia 7 de agosto, a gente celebrou esses 15 anos dessa lei. É até engraçado a gente falar que só tem 15 anos que a gente tem uma regulamentação para esse tipo de crime, né? Mas foi um grande avanço, eu acho que a gente tem que comemorar e continuar lutando. A Maria da Penha, ela foi uma mulher que foi vítima de violência, que perdeu os movimentos, sofreu muito no relacionamento dela e conseguiu sair e trabalhou por essas outras mulheres que continuam sendo vítimas de violência. Nunca é demais falar sobre esse assunto, né? A gente teve aí a aprovação também da lei que regulamenta o crime de violência psicológica, né? A gente também teve no ano passado avanços, né, nessa lei que tipificaram mais coisas sobre a violência doméstica, o trabalho com o agressor, porque não adianta também a gente não trabalhar esse agressor, porque ele vai ser condenado e quando ele sair ele vai voltar para o ciclo, né? Então essa reinserção do agressor na sociedade, que foi trazida por uma mudança no ano passado da Lei Maria da Penha, em abril do ano passado, também é uma coisa muito significativa. Então a lei, ela veio, mas ela vem sendo cada vez mais atualizada, né? Porque o nosso direito é muito dinâmico. A gente faz, né? Entra em vigor, mas logo aparecem coisas novas, né? E aí ela tem que ser realmente modernizada, né? Mas é um grande avanço, é importante a gente falar sobre isso, que ela garante as medidas protetivas, as penas mais graves, né? Menos brandas aos agressores. E eu acho que é para se comemorar, sim, diante de tudo que a gente passa, dessa história de violência contra a mulher, da nossa história dentro do machismo, dessa sociedade patriarcal em que vivemos. Bom, semana que vem tem mais. Um beijo para vocês, boa semana. E até para esse processo da maternidade, porque muitas vezes a mãe se cobra muito, não é? Quando o bebê nasce, nesse processo de amamentação, eu não estou conseguindo, eu não sou uma boa mãe. E aí vem todas essas misturas de emoções, né? Eu acho que desde a gravidez, né, a mulher já fica mais sensível, né? Tem umas que se acham maravilhosas, tem umas que acham que engordou, que está feia. Então, assim, a barriguinha é o bebê desenvolvendo, né? Então, olhar para esse corpo como o fruto de alguém crescendo lá dentro, né? E realmente, depois que o bebê nasce, né, procurar realmente continuar se cuidando, continuar se amando, né? Lembrar que, além do bebê, tem a própria mãe, tem a própria pessoa ali do lado, né? E não se cobrar tanto, né? O ideal é amamentar, é lógico, né? Mas, né, também a pessoa não precisa, né, se deprimir ou, né, se julgar a pior pessoa do mundo porque está tentando e, não, né, e teve alguma falha. Mas aqui nós vamos investir, né, na amamentação, naquelas mulheres que têm essa possibilidade maravilhosa na mão, né, e que realmente precisa, às vezes, de um apoio maior para conseguir fazer tudo isso, né, porque 6 meses de amamentação exclusiva é muita coisa, né? Então a gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa da família, a gente precisa de leis, a gente precisa de governo, né? A gente precisa de muita coisa para a mulher ficar 6 meses amamentando a cada 2, 3 horas, né? Tá?
eu estava até dando uma revisada, né? Há uns 15 anos, a porcentagem de amamentação exclusiva, só na mama até o 6º mês, era na faixa de 35%, não me lembro muito bem. E atualmente é de 45%. Menos da metade das crianças no Brasil, né, essa estuda no Brasil, amamenta exclusivamente até o 6º mês na mamãe. Né? Então, se você pensar, é muito pouco. Tem casos que não pode, mas tem casos que a mulher não consegue por algum outro motivo. Sim. Então, a gente tem que parar, aproveitar o mês de conscientização para realmente tentar perceber aonde estão as falhas, corrigir as falhas, para dar mais oportunidade para mais mães e mais bebê, né, passar por esses 6 meses amamentando exclusivamente, né? Com certeza. E eu sempre falo aqui no programa, eu falo que esse programa foi feito para dar voz a outras mulheres, né? Então, a gente adora aqui sempre falar de temas femininos e sempre mulheres. Trazer as nossas vivências, tanto pessoais como profissionais dentro disso. E eu achei muito importante tudo isso que você falou, porque são fases da vida. Naquele momento, você está no seu momento mãe. Então, é você se respeitar dentro disso. Eu tenho o meu tempo. Agora eu vou amamentar. Eu ganhei alguns quilinhos, ganhei. Faz parte do processo. E essa rede de apoio, gente, é muito importante. Maridos, alô, prazer, então. A mãe acabou ali de se tornar mãe, você de se tornar pai. Então, essa parceria é muito importante, né, doutora? E toda a família como um todo, ter esse entendimento de acolher essa mãezinha, esse bebezinho. E pensando também em leis, né? Porque hoje, aqui no Brasil, pelo menos, a gente precisa melhorar muita coisa em relação a isso, né? Com certeza, né? Porque nós temos a lei de 4 meses de licença, e nós temos a lei de 6 meses de licença maternidade. Algumas firmas seguem alguns serviços, principalmente públicos, seguem os de 6 meses. Mas não é igual para todas, né? Então, como eu disse, a rede de apoio é muito intensa, desde da família, em casa, os outros filhos, o marido, até em termos públicos mesmo, né? Teria que rever tudo isso daí para dar um apoio maior para a mãe, né? Tá? A mãe, por exemplo, que comprovadamente está amamentando, né? Deveria ter esse direito de ficar até o 6º mês, né? Amamentando a cada 2, 3 horas o seu bebezinho, né? Exatamente. Vamos pensar sobre isso e como é que a gente pode contribuir para que, de fato, as coisas aconteçam. Porque eu acho que é uma união, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Não adianta a gente sentar e falar assim, então, minha gente, não está funcionando as coisas. Mas qual a nossa contribuição para que as coisas não estejam funcionando? A gente tem que começar a pensar sobre isso. E aqui tem a Priscila que falou aqui, ó, infelizmente eu não pude amamentar. O meu filho nasceu prematuro, tive pré-eclâmpsia e fiz de tudo para ter leite, porém não deu. Mas acho que a rede de apoio é primordial nessa fase. Aí entra um assunto delicado, né, doutora? Quando nasce prematuro, porque aí tem que ficar no hospital ainda um tempo e tudo mais. Algumas mulheres conseguem amamentar, mas o bebê prematuro, é lógico que não tem aquela força para amamentação. Ele tem que ganhar peso, então não pode ficar dependendo do leite descer ou não, né? Sim. Então, são questões mais delicadas, mas é aquilo que eu comentei no início. Se você pega o bebê, põe o bebê na posição da amamentação, né? Coloca a mamadeira como se fosse a mama da mãe, né? Isso já ajuda bastante essa troca de carinhos, né? Doutora, e qual é o momento que essa mãe deve buscar a ajuda de um profissional? Ela fez ali as tentativas dela, mas agora tem que buscar. Então, isso é tudo uma sequência, né? Porque assim que nasce o bebê, ela já tem um retorno com o médico dela, ginecologista, ela já está com a consulta do pediatra agendada, né? Espero, né?
Aí o pediatra vai ver se o bebê está ganhando peso ou não, o ginecologista vai ver se a mama tá com leitinho, se tem alguma rachadura, e isso tudo é uma sequência, né? Tá? Então, assim, o ideal é não abandonar os médicos, né, ginecologista e o pediatra, neonatologista, assim que o bebê nasce, porque é uma sequência. E isso tudo vai sendo avaliado e analisado, ver tudo que precisa, né? Tá? E temos medicações também, tá? Nós temos medicações que ajudam o leite descer, como diz o povo, né? Ajuda no leite, tá? Mas assim, a gente lança a mão em últimos casos. As primeiras coisas são as medidas: tomar muita água, colocar o bebê para sugar, tá? Se precisar, né, o tal do canudinho, né, o pediatra orienta melhor como é que faz, né? Você sabe qual a importância do empreendedorismo feminino na sociedade? Meu nome é Michele Fernandes, do quadro Explicando Direito, e eu vou te falar algumas coisas que eu acho que são bem necessárias de você saber. Vamos lá? Empreendedorismo feminino é a capacidade que a mulher possui de identificar problemas, oportunidades e propor soluções para si e para toda uma sociedade, né? Até porque nós ainda temos um mercado muito machista que acaba atrapalhando a nossa vida e fazendo com que a gente não consiga crescer. A importância dessas marcas históricas que nós possuímos, elas acabam trazendo duas marcas que eu acho que são bem importantes e que acabam alavancando bastante a nossa vida, que é a autoestima e a confiança. A marca histórica da mulher empreendedora é enorme, né? E duas dessas marcas eu vou elencar, que são a autoestima e a confiança, elas estão muito presentes. E você sabe por quê? E essas marcas, quando bem aplicadas, elas podem trazer e aumentar o empreendedorismo feminino, assim, de uma maneira que eu acho que a gente fica, digamos assim, nós ficamos invencíveis. Os homens, meus amigos, colegas, meu pai, meu irmão, não querendo menosprezar, e não estou de forma alguma menosprezando, mas eu acho que nós precisamos ainda ocupar maiores cargos, entrar nesse viés e conquistar mais, porque eu acho que nós conseguimos, desse modo, crescer e ajudar até quem está do lado de um homem, num negócio, numa sociedade com um homem. Você consegue ter uma visão diferenciada e melhorar a visão dessa empresa para esse seu sócio também. Eu acho que os homens precisam também dar bastante apoio, e eu tenho visto muito, no meu meio, eu tenho visto muito que os homens têm ajudado bastante, têm contribuído e participado, inclusive, da vida familiar. E esse apoio é primordial e fundamental. Inclusive, no mercado que é bem masculino, que é de dirigir, né, a gente tem hoje um aplicativo chamado Lady Driver, que é trabalhado só com mulheres, são mulheres motoristas e que fazem, às vezes, de transportar outras mulheres, porque a gente também teve muito problema num começo aí não muito legal desses aplicativos de transporte, em que as mulheres estavam sendo assediadas. Eu vejo muitas mulheres hoje trabalhando com manutenção, com mecânica. Eu acho maravilhoso. E tem já oficinas de veículos femininas também, né, que são lideradas por mulheres, e tem mulheres mecânicas à frente, e eu acho muito legal. Eu acho que a gente tem que diversificar, sim, e tem que dar oportunidade para todas. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade, a sua audiência, e até a próxima. Tchau, tchau. Doutora, e a mãe, quando ela teve ali o bebezinho, começou esse processo de amamentação, ela pode tomar anticoncepcional? Como é que funciona todo esse processo? Quais são os remédios que não podem? O que influencia dentro disso? Evitar filho não só pode, como deve. Gente. Tá? É importantíssimo. Eu sempre falo para todas as minhas, né, pacientes, né, que estão amamentando, que às vezes a menstruação não desce. A maioria das vezes a menstruação não desce. Mas não é porque está sem menstruar que não engravida. Então, o risco de engravidar
tá lá, né? Então, ela realmente, se ela não quiser tomar hormônio, tem hormônios próprios para amamentação, né? Se ela não quiser tomar hormônio, ela tem que pensar algum outro método. Nós temos uma lista de métodos hormonais ou não hormonais, tem de barreira, tem vários tipos de anticoncepção, né? Métodos contraceptivos. Nós temos vários tipos e vai ser adequado para cada mulher, para cada casal, né? E aí é um momento de sentar com o ginecologista e ver o que o marido e a esposa pensam, o que eles preferem, para a gente adequar a melhor forma para evitar filho, né? Porque já pensou um bebezinho recém-nascido engravidar de novo, diferença de um para o outro de 1 ano de idade? É loucura, né, gente? É loucura. Então, o planejamento familiar está aí para isso, para a mulher programar quando ela quer engravidar, o momento que ela quer engravidar, para fazer tudo da melhor forma possível para ela e para a família, né? Agora, quanto à medicação, nós temos muita medicação, né? Assim como na gravidez, né? Tem uma leva de medicação que não pode ser usada. Na amamentação tem outra turminha de remédios que não podem ser usados, né? Tá? Então, se a mulher tiver com alguma doença, alguma gripe, alguma infecção, né? Aí realmente tem que passar no médico para ver qual remédio pode usar na amamentação. Não são todos os antibióticos, não são todos os remédios que pode usar na amamentação. Tem que tomar bastante cuidado. Muito interessante. Então, gente, por favor, busquem o ginecologista e entenda aí qual o melhor método para se prevenir, porque, ok, bebezinhos são deliciosos, mas precisa sim de um planejamento familiar, né, doutora? De todo um cuidado. De todo um cuidado, porque, gente, não dá mole não criar esse povo, viu, meu pai amado? Qual, assim, a dica ouro que você pode deixar para as mamães de primeira viagem que estão com medo de todo esse processo da amamentação, que não sabe por onde começar? Bom, a dica de ouro é tranquilizar, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? É uma coisa muito prazerosa, é uma coisa muito linda, né? Essa troca de carinho da mamãe e do bebê, né? O bebê no colo da mãe, amamentando, né? O bebê pegando a mãozinha, aquele troca de olhar. Então, se apeguem nesse momento lindo, né? Se apeguem nessa troca, nesse amor, né? Nessas ocitocinas que estão sendo liberadas, né? Tá? E realmente, né? Todo ponto na vida tem um lado fácil e tem um lado difícil. Então, o início da amamentação é um pouquinho doloroso, é um pouquinho difícil, né? Então, pensar que isso vai passar, né? Valorizar o momento mamãe e bebê, né? Para realmente isso daí fortificar. E isso acaba sendo um laço para a vida toda, né? Esse carinho, essa interação, né? Tá? E para as mães que trabalham, doutora, que volta aí no 4º mês a trabalhar, qual a dica assim, para elas se organizarem para amamentar? Pois é, quem volta no 4º mês ainda está no lucro. Eu, por exemplo, que sou médica, com 30 dias já estava trabalhando. Então, assim, cada família vai ter que se adaptar. Eu, por exemplo, pegava a menina que trabalhava em casa e ia eu e ela para o consultório. Né? Meu marido brinca que o meu filho mais velho é moleque, que ele foi o ginecologista mais novo da família. Do mundo. Porque a
a menina que trabalha comigo até hoje, ela ficava com o bebê, né, na área externa, e a cada 2, 3 horinhas eu parava o atendimento, ia lá, amamentava, voltava e continuava atendendo. É uma loucura, mas cada um vai ter que se adaptar, passar por todos os momentos, né? É por isso que eu realmente falo de leis, de governo apoiando esse momento, dando oportunidade para a mãe ficar em casa 4 meses, 6 meses, né? A rede de apoio da família, dos amigos, de todos para esse momento. Com certeza, é muito importante mesmo. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua visita. Passamos já, a nossa hora foi muito rápido, né? A gente vai conversando. Então, foi delicioso. Quero agradecer aí também a Clínica Imove, né? Que a senhora veio através da Clínica Imove. Então, deixe os seus contatos, onde é que as pessoas podem encontrar, também os contatos da clínica, enfim. Eu que gostaria de agradecer, Rosângela, você. Adorei os temas, adorei o nosso bate-papo, né? É muito divertido e muito construtivo. Com certeza. Né? Nós que agradecemos e fica o convite para voltar aí quando desejar, para a gente conversar mais sobre esses assuntos que são tão maravilhosos e do universo feminino, né? Porque a gente tem muito botão, né, doutora, para alinhar. Muita coisa. Mulher tem 1000 faces. Exatamente, é muito botão. Então, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês. Eu estava aqui lendo nos comentários, tinha audiência hoje até em Dubai, gratidão, Tupã, Bahia, Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo. Gente, gratidão mesmo pela audiência, por vocês acompanharem o nosso programa. Nós também estamos no Agosto Lilás e vale ressaltar que você não tem que apanhar de malandro nenhum. Falo português bem claro. Se você está passando por isso, busque ajuda, denuncie. Aqui no programa a gente tem todas as colunistas, de um modo geral, trabalham com esse foco, ou trabalham diretamente, ou tem algum programa que participa que pode te ajudar. Então, não continue passando por isso. Busque ajuda, tá certo? Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Eu espero você na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Na próxima semana tem mais programa Mulheres em Flow. Gratidão!